I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... Virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Então, vou começar a ler o texto aqui. Há um equívoco de longa data dentro da comunidade de Tartarugas Ninja, especialmente fora dela, de que April O'Neil foi originalmente apresentada nos quadrinhos da Mirage como uma mulher negra. Já tem palavra que tá tudo errado. E foi depois whitewashed, né? Depois deram uma branqueada nela, né? Nas mídias subsequentes, incluindo o quadrinho da Mirage, que aí é esse aqui, né? É esse quadrinho aqui, que é o colorido. Ele escreveu esse texto na época que eles fizeram essa animação que eu falei, ela é de 2018, que mudaram a cor daí para o Nico, fizeram essa trangueirinha que parece aquela lanterna verde ridícula que tem aqueles óculos de... Nossa senhora, aquela lanterna verde é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, mano. Suponho que eu sou obrigado a fornecer um aviso antes de continuarmos. O objetivo desse artigo não é determinar se a April já foi negra. Ela já foi em certos pontos da franquia. Ou se April deveria ser negra. Porque, tipo, que pergunta é essa? O objetivo desse artigo é muito específico, responder se April era originalmente negra nos quadrinhos da Mirage. Então, por favor, segura a bronca aí. April O'Neil foi apresentada em Tartarugas Ninja, volume 1, número 2, publicado em outubro de 84. Aqui está ela, desenhada por Kevin Eastman e Peter Laird, naquela primeira aparição, incluindo painéis onde ela está ao lado de Baxter Stockman, que definitivamente é negro. Observe que ela tem cabelos lisos e pele clara. Se o seu argumento é que ela ainda pode ser negra porque esse quadrinho não é colorido, aqui está ela como apareceu na capa de Tartarugas Ninja número 2 em sua terceira impressão, a arte de Richard Corben. Aí está ela aqui, ruiva. Ruivinha. Se o seu argumento é que Eastman e Laird tinham feito Corben colorir April branca para uma sinergia com a série animada produzida por Fred Wolf e exibida pela primeira vez em dezembro de 87, a terceira impressão de Tartarugas Ninja foi lançada em 86. E além disso, aqui está o próprio relato de Kevin Eastman de quando ele e Laird foram abordados pela primeira vez por Mark Friedman para licenciar Tartarugas Ninja para brinquedos e desenhos animados, como vista em sua entrevista na Comics Journal, que ele cita como julho de 86. Significa que em abril, ela ser colorida, caucasiana, para a terceira capa impressa é anterior até mesmo à mera ideia de uma série animada de Tartarugas Ninja e sua versão subsequente de April. Eu peguei esse blog em especial por conta dessas coisas, entendeu? Assim, eu fiz história, então ele documenta. Ele está documentando tudo. Então o que ele fala, ele vai lá e mostra um documento provando o que ele tá dizendo. Não é tipo, não é a opinião do Batman, sabe? Não é a opinião escudo do Batman. Tem fundamento. E ele mostra o fundamento do que ele está falando através de documentação. Quem estuda história, quem trabalha com história, sabe da importância da documentação para fundamentar a historiografia de forma geral.
com exceção da história oral, que aí é permitido uma outra forma, mas tirando história oral, sempre você precisa documentar aquilo. Fontes, documentos mesmo, enfim, outros autores. Então, continuando aqui. Então, ele mostra aqui a entrevista dada aqui na Mirror News. Se o seu argumento é que a capa não foi desenhada por Eastman Laird, então ela ser branca não conta, aqui está a versão colorida de Tartarugas Ninja 2, como apareceu na First Comics, Tartarugas Ninja, volume 1, brochura comercial de 1986. De novo, que é aquela imagem lá do começo da reportagem do cara. Se o seu argumento é que as cores dessa impressão não foram fornecidas ou supervisionadas por Eastman Laird, aqui está a página de créditos. Ele vai quebrando todos os possíveis contra-argumentos falaciosos. Com o quê? Com a tal da documentação, com fatos. Se o seu argumento é que Eastman Laird pretendiam desenhar uma mulher negra, mas desenharam uma mulher branca por engano, então pretendiam pintar uma mulher negra, mas pintaram como mulher branca por engano, então... Então pediram para o Richard Corbin desenhar uma mulher negra, mas aceitaram o seu desenho de mulher branca por engano. Então eu acho que esse artigo não é para você. Exato, é aquela coisa da pessoa que não importa quantos fatos você apresente, a pessoa não aceita ou quer contra-argumentar. Aí você mostra um fato e a pessoa vira e fala assim, eu não concordo. Tem um meme famoso, né? Eu não concordo. Aí o cara vira e fala assim, mas não tem que concordar ou discordar. Eu te apresentei fatos. A gente não discorda ou concorda com fatos. Ela continua não concordando. Então é justamente esse tipo de pessoa que ele está falando. Então agora a questão é, por que tantas pessoas pensam que April era originalmente uma mulher negra nos quadrinhos da Mirage? Onde isso começou? Bem, 2 edições depois de fazer sua aparição de estreia, foi reformulada em Tartarugas Ninja número 4. Aí tá ela aqui, de Carcinha. April foi ao salão de cabeleireiro New Wave e fez um permanente. Lembrando que a gente está nos anos 80. Se você assistiu qualquer filme dos anos 80, você sabe que um monte de mulher com cabelo liso fazia permanente para ficar com o cabelo assim. Então, em Tartarugas Ninja número 4 até número 28, April exibiu esse visual, que ela fez um permanente. Aqui, ó. A pele dela continua clara, continua branca, com um permanente. Então, em Tartarugas Ninja número 28, ela desistiu do permanente e deixou o cabelo ficar liso novamente. Aqui tá ela, cabelo liso novamente. Esses painéis preto e branco de April com permanente dos anos 80 são geralmente o que você vê quando alguém se esforça para apresentar a prova de que April era originalmente negra nos quadrinhos Mirage. Agora, ignorando que é um visual que ela adquiriu artificialmente por meio de um ponto de enredo deliberadamente explicado, então o cabelo cacheado não é natural. Também ignora o fato de que todos esses problemas dela com o permanente surgiram depois de suas 2 primeiras aparições. Portanto, dificilmente é como ela parecia originalmente. E além disso, para aqueles que não estão familiarizados com as tendências dos anos 80, penteados grandes, com permanente, cacheados, estavam na moda em todas as áreas étnicas da época, tanto em preto quanto em branco. E aí tem a Cher, Sigourney Weaver. A Sigourney Weaver, acho que esse cabelo dela aqui não é permanente, não. Ela tem o cabelo encaracolado mesmo. Mas não alisou o cabelo. Ou ela tinha? Não sei. Não sei. Porque nas Montanhas dos Gorilas ela tá com o cabelo liso. Não sei. Não vou saber. Era o estilo popular entre muitas mulheres brancas dos anos 80 e April estava na moda. Ela até mencionou que foi a um salão New Wave,
Quando a tendência do cabelo grande desapareceu no final dos anos 80, April perdeu o permanente e voltou a ter cabelos lisos ou ligeiramente saltitantes. Aqui. Ela aqui. É certo que se alguém apenas olhar para alguns dos painéis em que ela apareceu com permanente sem ter lido nenhuma das edições anteriores e sem nenhum outro contexto, olha, April é uma mulher negra. Então sim, posso entender a pessoa ter a impressão de que April foi negra, porque além do permanente, ela raramente usava bronzeado, como visto em Contos das Tartarugas Ninja, volume 1, número 7. Aí você tem ela aqui. Aí uma tonalidade de pele mais escura. Mas ter acesso ao modelador de cabelo e uma câmara de bronzeamento não faz de você uma pessoa negra. Então, novamente, houve aquela vez dos quadrinhos da Mirage em que April era negra. Tartarugas Ninja número 32 fazia parte da... Era convidada? Que porra é essa? Era de convidados da série. Um período nos quadrinhos em que criadores independentes eram convidados a contribuir com edições das Tartarugas Ninja, que não dependiam de continuidade. É como se fosse um Elseworlds. Tá? É como se fosse um Elseworlds em que não fazia parte do canônico, eles convidavam artistas e o pessoal podia fazer o que desse na veneta. Muitas dessas histórias eram comédias bestas e surreais. Outras eram reinicializações por atacado da história de origem. E algumas se esforçaram para seguir a continuidade da série canônica da Mirage. Tartarugas Ninja, número 32, de Mark Bold, não foi uma daquelas edições que tentaram seguir o cânone. Em vez disso, foi uma comédia surreal que se desviou da continuidade na maioria dos aspectos. O covil do esgoto ficava em Northampton, em vez da cidade de Nova York. April era uma repórter de notícias como sua contraparte no desenho animado. Uma ocupação que sua encarnação da Mirage nunca teve no cânone. E April também era negra. Porém, isso foi na segunda tiragem da edição, com cores de Bill Fitts. Aqui está ela como era na primeira impressão. Mas de qualquer forma... Não, ela está bem mais está bem clara. Mas de qualquer forma, é uma história que foge do cânone. E para constar, quando a edição foi recolorida pela IDW, no Tartarugas Ninja clássico, brochura comercial, ela ficou assim. Mas a questão é que, em pelo menos uma das 3 versões de Tartarugas Ninja, número 32, April era negra. Mas ninguém pensou muito nisso, porque se tratava de um convidado, de um freelancer que não seguia a continuidade da série principal e era considerado não canônico. Ainda assim, isso não impediu que painéis selecionados dessa edição fossem divulgados como prova de que April era negra na série da Mirage. Quer dizer, ela estava, sim, mas apenas nessa questão solitária, não canônica e fora da continuidade. O identitarismo é um câncer na nossa sociedade hoje. E com ele vem noções estúpidas como gordofobia. Obesidade é doença. Obesidade mórbida é uma doença grave e séria. Romantizar obesidade é uma das maiores canalices que vem acontecendo ultimamente, principalmente entre o pessoal mais jovem. Por isso, eu resolvi criar o canal Diário de um Gordola para acabar com essa romantização da obesidade e ao mesmo tempo mostrar que é duro pra caramba emagrecer. Então se inscreve no Diário de um Gordola.